Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Janeiro é mês de férias e muitas famílias aproveitam para viajar, seja de avião ou de ônibus. De olho nesse movimento, motoristas irregulares fingem prestar serviço para empresas de transporte por aplicativo para realizar o serviço clandestinamente. Nesta época, costuma ser assim, seja nos aeroportos ou nos maiores terminais rodoviários do Brasil. Plataformas e corredores lotados. Nesse vai e vem, motoristas clandestinos tentam pegar carona no movimento e oferecem corridas supostamente mais baratas. Preço menor, às vezes para deixar o valor da corrida e não pegar no aplicativo. No terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, por onde passam mais de 11 milhões de passageiros por ano, flagramos a abordagem dos motoristas. Eles até usam o nome das empresas de corridas por aplicativo. Vai pegar o Uber? Dá Uber. A empresa reforçou que todas as viagens da plataforma precisam ser feitas por meio do aplicativo oficial, que possui as informações do motorista e do veículo. Para coibir irregularidades, carros de aplicativos passam por fiscalização. Os agentes checam se os documentos do carro e do motorista estão em dia. Só no Tietê, quase 31 mil veículos passaram pela vistoria do Departamento de Transportes Públicos da capital paulista no ano passado. As fiscalizações também acontecem em grandes aeroportos, como o Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Esta foi realizada hoje de manhã. Além de grandes operações como essa, as fiscalizações aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, um dos maiores da América Latina, são rotineiras, praticamente diárias. Só no ano passado, a Guarda Civil fiscalizou aqui mais de 7.500 veículos. 82 foram apreendidos por transporte clandestino de passageiros. Veículos com documentação irregular são levados e os motoristas que atuavam sem autorização, multados. Ele está cometendo uma infração de transporte clandestino ou transporte irregular dentro do município de Guarulhos. E o valor da multa aí chegando aí a R$ 10.764. Neste mês foi a terceira grande operação em Guarulhos. Já na capital paulista, a prefeitura afirmou que no ano passado fiscalizou mais de 180 mil veículos por aplicativo e táxis. 51 foram apreendidos porque os motoristas realizavam corridas irregulares. Antônio, que acaba de desembarcar em São Paulo com a família, sabe do perigo de se pegar uma corrida clandestina. O risco é você pode ser assaltado, você pode ser sequestrado, né? Todo um risco que você corre no dia a dia. Melhor não pagar para ver. Veja agora outros destaques do dia. O presidente do Senado garante que decisão sobre medida provisória que reonera a folha de pagamento será tomada durante o recesso parlamentar. Líderes do Congresso querem que texto seja devolvido integralmente à presidência. Lula reúne ministros e diz que governo não pode perder a guerra contra o garimpo ilegal. Pelo segundo dia, temporal derruba árvores e provoca alagamentos em São Paulo. Um homem morreu eletrocutado. Em Belo Horizonte, o flagrante da queda do helicóptero. Homens armados invadem programa de TV e fazem reféns no Equador. E os efeitos do planeta mais quente na saúde da população. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? A chuva voltou a castigar a capital paulista esta tarde e deixou a cidade em estado de atenção para alagamentos. Uma pessoa morreu eletrocutada. Na pista local da rodovia Presidente Dutra, carros que tentaram atravessar o alagamento foram arrastados e motoristas ficaram ilhados. Pouco antes das 5 da tarde, a ventania passou de 90 km por hora. As rajadas arrancaram parte do telhado do hangar do grupamento Águia da Polícia Militar, no aeroporto Campo de Marte.
Em pouco mais de uma hora, cerca de 60 árvores caíram na capital e na região metropolitana. Um fio energizado caiu em cima de um carro na zona sul da cidade. Um motorista de aplicativo tentou sair do veículo, sofreu uma descarga elétrica e morreu. A mulher dele, que também estava no carro, ficou ferida e foi levada ao hospital. Aí ele foi abrir para descer. Aí quando ele foi descer, o fio agarrou. Ontem, o estado de São Paulo registrou a primeira morte do ano provocada pela chuva. Em Itupeva, a 70 quilômetros da capital, um homem de 58 anos foi atingido por uma árvore. João Carlos de Arruda tinha 58 anos. Ele foi atingido por uma árvore que caiu na frente da casa dele durante a tempestade em Itupeva, no interior de São Paulo. No momento do acidente, ele tinha descido do carro para abrir o portão. A mulher e a filha que estavam com ele não se machucaram. O corpo de João Carlos foi enterrado hoje em Jundiaí, também no interior do estado. A família não quis gravar entrevista. Na capital, a madrugada e a manhã foram de muito trabalho para as equipes da Companhia de Energia Elétrica e da Prefeitura. Alguns troncos maiores tiveram que ser retirados com guindastes. De acordo com a Defesa Civil, o temporal derrubou quase 300 árvores na cidade de São Paulo, a maioria na Zona Sul. Na região muito arborizada e com um dos metros quadrados mais caros do país, carros, muros de casas e a rede elétrica ficaram destruídos. Muitos moradores não conseguiram entrar ou sair de casa e precisaram de ajuda. Liberaram um pouquinho, dá para fazer um malabarismo para entrar. Essas imagens mostram o momento em que uma árvore caiu em cima de uma fiação elétrica. Alguns moradores dizem que ficaram mais de 20 horas sem luz. A concessionária de energia não informou quantos imóveis foram afetados, mas disse que 800 equipes foram às ruas para restabelecer o fornecimento. Também na Zona Sul, uma estrutura metálica que estava na marquise do Parque Ibirapuera, um dos maiores cartões postais da capital paulista, foi derrubada pela força do vento. 4 pessoas ficaram feridas. O equipamento era usado como proteção para as pessoas atravessarem a área, que está interditada há quase 5 anos por risco de desabamento. O Ibirapuera ficou fechado durante toda a manhã e só foi reaberto ao público às 2 da tarde. A empresa que administra o parque disse que a energia foi restabelecida de madrugada e isso dificultou os trabalhos de reparo. A chuva, com rajadas de vento de mais de 70 quilômetros por hora, também derrubou árvores aqui dentro. Imagens impressionantes mostram o momento em que uma mulher é arrastada por uma enxurrada no Distrito Federal. Celiane Barros estava com a família em casa em Taguatinga quando a água da chuva invadiu a sala no último domingo. Em poucos segundos, o cômodo ficou completamente alagado. A mulher tentou fechar a porta, mas foi levada pela força d'água. Foi só o tempo de eu chegar lá, o vizinho já veio me encontrar, já foi segurando meus filhos, eu já fui entrando para a casa deles. A gente chegou lá, todo mundo com falta de ar, então assim, foi terrível. O nível da água subiu 1 metro. Celiane não se feriu, mas perdeu tudo. Hoje está morando de favor na casa da vizinha. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva nos primeiros 9 dias do ano no Distrito Federal superou o esperado para todo o mês de janeiro. Ainda nesta edição, você acompanha a previsão do tempo para todo o Brasil. 10 dias sem notícias. As famílias das passageiras e do piloto que desapareceram na Serra do Mar se organizaram para fazer buscas pela mata. As aeronaves que há 9 dias procuram pelo helicóptero ainda não encontraram nenhum vestígio. Irmã de Luciana e tia de Letícia, passageiras do helicóptero que está desaparecido, Silvia se deslocou de São Paulo até um pequeno vilarejo na Serra do Mar, na região do Vale do Paraíba. É uma área próxima de onde a aeronave sobrevoou no último dia do ano, quando desapareceu. A dimensão do local impactou a mulher. Eu de casa, eu vendo, eu falava, não é possível que não encontrem. É só colocar os mateiros lá dentro, cães, né? E eu chegando aqui, eu tomei um susto, porque é muito grande, é muita mata, é muito alto. Desde o dia 1º, moradores de comunidades rurais de Natividade da Serra, que conhecem bem a mata, tentam encontrar vestígios da aeronave. São os chamados mateiros.
As buscas dos mateiros se concentram nas direções em que o helicóptero foi visto passando. Segundo a advogada da família do piloto, cerca de 20 pessoas participam desse trabalho. Algumas são contratadas e outras voluntárias. Todas as vezes eles vão com facão para poder ir abrindo, porque às vezes não consegue, e vão mata dentro. Eles chegam por volta de umas 10 horas da noite novamente. A decisão de seguir até a Serra do Mar foi tomada hoje pela manhã, após uma reunião organizada pela advogada da família do piloto, Cassiano Teodoro. Ela chamou a família de Luciana e Letícia para conhecer o local. Nós só temos um objetivo hoje, que é encontrar os 4 com vida. É só isso que a gente quer. Além do avião da Força Aérea Brasileira, helicópteros dão apoio às buscas. 1 do Exército, 2 da Polícia Militar e 2 da Polícia Civil. Drones também auxiliam a procurar vestígios. A gente está bem harmonioso, estamos conversando bastante, trocando informações em relação aos últimos pontos que eles têm, inclusive no radar dessa aeronave, de maneira que a gente possa enfrechar, diminuir e diminuir essa área de busca. Mesmo com as aeronaves tendo condições de voo, as nuvens baixas atrapalham a visualização dos tripulantes. A mata fechada também dificulta a procura do helicóptero e dos desaparecidos. Como as árvores são altas, numa possível queda, a vegetação atrapalha a visão de quem está nas aeronaves. Você olhando por fora aqui, você acha que é só um cume, mas dentro da mata são vários vales, vários paredões de árvores de 80 metros de altura até o solo. Então, assim, a dificuldade é muito grande. As 4 pessoas que estavam a bordo do helicóptero seguem desaparecidas. E técnicos do CENIPA vão fazer a perícia do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, que fez um pouso forçado logo após a decolagem em Belo Horizonte. A aeronave fazia o resgate de um motorista ferido em um acidente. Você vai ver agora novas imagens impressionantes que mostram o momento da queda. As imagens foram registradas pela câmera na traseira de uma caminhonete e mostram o momento em que o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal faz um pouso forçado no meio da avenida em Belo Horizonte. Por pouco, a aeronave não atinge um carro que trafegava no mesmo sentido. 6 pessoas estavam no helicóptero, que fazia o resgate da vítima de um acidente no anel rodoviário. Depois de decolar, a aeronave passou bem perto de algumas casas às margens da rodovia, voou aproximadamente 50 metros até girar e cair sobre a pista da avenida paralela ao anel rodoviário. O helicóptero provocou estragos em 3 casas. A da Paola, por exemplo, ficou destelhada. Essa noite eu não dormi aqui não, porque como que eu ia dormir? Aí eu cheguei hoje, colchão todo molhado. E ontem estava tudo assim, eu até chorei. A aeronave só foi retirada da pista 12 horas depois do pouso forçado. Ela foi encaminhada para o hangar da PRF no aeroporto da Pampulha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o helicóptero é de 2023, um dos mais modernos da corporação, e estava com a manutenção em dia. Mesmo assim, de acordo com a corporação, teve uma queda de potência na decolagem que impediu o voo. Agora, a aeronave vai passar por uma perícia e técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vão tentar descobrir o motivo da pane que obrigou o piloto a fazer o pouso forçado. Segundo esse especialista, a perda de rotação pode ter vários fatores. O que a gente pode dizer é que a aviação, tanto de asas rotativas, no caso dos helicópteros, fixos, aviões, é um transporte muito seguro, né? Mas é uma atividade complexa, né? Então, toda atividade complexa é sujeita a falhas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou hoje um vídeo que supostamente mostra o menino Edson Davi, momentos antes de desaparecer no último dia 4. Na imagem, a criança estava perto do mar. A polícia trabalha com a hipótese de afogamento. Uma carreta carregada com 40 mil litros de gasolina tombou na rodovia Dutra, na região de Pindamonhangaba, em São Paulo. As pistas ficaram totalmente interditadas por cerca de 4 horas por causa do risco de explosão. O motorista foi socorrido com ferimentos sem gravidade. 2 criminosos tentaram assaltar os passageiros durante um passeio de buggy pelas dunas de Cumbuco, em Caucaia, no Ceará. As imagens foram registradas pelas vítimas. O motorista acelerou e nenhum tiro foi disparado. O caso é investigado pela polícia. Ninguém foi preso.
O presidente do Senado se reuniu hoje com líderes partidários para discutir a medida provisória da reoneração da folha de pagamento das empresas. Nós vamos saber dos detalhes em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos acompanham aqui no JR. Muitos líderes partidários estão incomodados com o conteúdo dessa MP, viu, Celso? Rodrigo Pacheco avalia devolver a medida provisória ao Palácio do Planalto e resolver a questão ainda durante o recesso parlamentar. O texto prejudica os setores que mais empregam na economia. Rodrigo Pacheco se reuniu com líderes do Senado mesmo durante o recesso do Legislativo. Os senadores criticaram a medida editada pelo governo e defenderam a devolução do texto ao Planalto. A MP revoga a desoneração da folha de pagamento aprovada pelo Congresso e que permitia a 17 setores da economia pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento. Naturalmente, ela gerou uma estranheza em função do fato de que ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez, seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do presidente da República com uma maioria muito expressiva. É uma renúncia de receita, mas, por outro lado, gera um impacto extraordinário de geração de empregos. Apesar do apoio dos líderes partidários, Rodrigo Pacheco ainda quer se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o presidente Lula, antes de tomar uma decisão sobre a medida provisória. Pacheco também deve definir ainda durante o recesso se devolve integralmente a MP ao governo ou se parte do texto vai tramitar no Congresso. O autor do projeto da desoneração afirmou hoje ao JR Entrevista que apoia a devolução da medida provisória pelo presidente do Senado. Eu acho que, cumpridas esses rituais, ele estará pronto para tomar a decisão. Porém, no que depender dos líderes do Senado Federal, me parece estar muito clara a decisão. O presidente Rodrigo Pacheco sabe que, se devolver a medida provisória, ele estará respaldado por uma maioria bastante sólida do plenário. Um dos líderes da oposição, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, também defendeu a devolução da MP ao Planalto. O que ficou combinado na reunião é a devolução e a gente espera que o mais breve. O mais breve seria, certamente, até o final de janeiro, defendendo aí os setores que empregam e que geram desenvolvimento, geram riquezas para o nosso país. 9 dos 17 setores ainda fazem parte da proposta de reoneração apresentada pelo governo. Calçados, artigos de couro, comunicação, tecnologia da informação, construção civil, construção e obras de infraestrutura e 3 segmentos do transporte. De acordo com a medida provisória, os setores serão divididos em 2 grupos. O primeiro vai recolher 10% de contribuição sobre um salário mínimo da renda de cada trabalhador. O valor aumenta ano a ano, até chegar a 17,5% em 2027. O segundo grupo vai pagar 15% de contribuição patronal sobre um salário mínimo do empregado. A tributação também aumenta anualmente, até alcançar 18,75% em 2027. A medida exclui 8 dos 17 setores atendidos pela desoneração, que, pela proposta, terão que pagar a alíquota integral de 20% sobre a folha de pagamento. As mudanças começam a valer a partir de 1º de abril, mas perdem a validade se não forem aprovadas pelo Congresso. Este advogado diz que a medida provisória editada pelo ministro Fernando Haddad é inconstitucional e não poderia ser discutida no parlamento. Existem 2 modalidades de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade formal, quando há uma inobservância, quando há um vício em relação aos procedimentos, e a inconstitucionalidade material, que é aquela inconstitucionalidade relacionada ao mérito, uma incompatibilidade daquele tema com a Constituição. Nesse caso, a inconstitucionalidade é formal, por isso que eu acho que ela nem deveria tramitar, ela nem poderia tramitar. Ainda nesta terça-feira, o Partido Novo entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação para questionar a constitucionalidade da medida provisória. Ainda não há data para o julgamento.
governo federal vai criar uma estrutura permanente para proteger os indígenas em Roraima. O anúncio foi feito após uma reunião no Palácio do Planalto, convocada pelo presidente Lula. Foram quase 4 horas de reunião para fazer um balanço das ações do governo federal nas terras indígenas de Roraima. O presidente Lula disse que a situação dos Yanomamis vai ser tratada como uma questão do Estado brasileiro. Nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpo ilegal, que a gente possa perder uma guerra para madeireira ilegal, que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina. Depois da reunião, o governo anunciou que a partir de março vai manter uma estrutura permanente na região para a proteção dos indígenas e o combate ao garimpo ilegal. Nós vamos instituir uma casa de governo permanente do Estado brasileiro lá no estado de Roraima. Nós iremos em 30 dias, junto com o Ministério da Defesa e a Polícia Federal, estruturar e reestruturar a ocupação das Forças Armadas e da Polícia Federal na região. Além das Forças Armadas e Polícia Federal, 12 ministérios vão trabalhar juntos. 1 bilhão e 200 milhões de reais serão investidos nas ações permanentes em Roraima. A chamada Casa de Governo também vai atuar no auxílio aos imigrantes venezuelanos. Em outra frente, Lula precisa resolver quem vai assumir o Ministério da Justiça. Flávio Dino, atual comandante da pasta, já avisou a equipe que fica no cargo só até amanhã. Lula já fez o convite formal para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assumir o posto. Mas a formação da equipe ainda está em discussão. Lewandowski quer ter autonomia sobre a indicação do novo secretário executivo, cargo ocupado atualmente por Ricardo Capelli. Lula e Flávio Dino defendem a permanência de Capelli no Ministério da Justiça. E a Polícia Legislativa retirou hoje as grades que cercavam o Congresso Nacional. A estrutura foi instalada depois do dia 8 de janeiro do ano passado, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas. Antes, as grades eram colocadas apenas em situações especiais. A retirada foi anunciada ontem pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, no evento em defesa da democracia, que marcou 1 ano dos ataques. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigado, Fara. A ex-prefeita Marta Suplicy deixou o cargo de secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Marta foi convidada pelo presidente Lula para retornar ao PT e compor chapa como vice de Guilherme Boulos, do PSOL, nas eleições municipais desse ano. Marta e o prefeito Ricardo Nunes acertaram a saída numa reunião hoje à tarde. 2023 foi o ano mais quente da história. As altas emissões de gases do efeito estufa e a influência do fenômeno El Niño estão entre os principais motivos para o calor extremo. Aqui no Brasil, as temperaturas continuam aumentando. No Rio de Janeiro, a sensação térmica ultrapassou os 50 graus ontem. É tanto calor que o carioca, já acostumado às altas temperaturas, também está sofrendo. Está insuportável, eu passo mal. Ar-condicionado, ventilador e a luz ela começa a aumentar. O verão mal começou e o Rio de Janeiro já bateu os 52 graus de sensação térmica. Apenas 7 graus a menos do que o recorde histórico registrado em novembro do ano passado. Um relatório divulgado pela Agência Climática da União Europeia mostrou que 2023 foi o ano mais quente da história em todo o mundo. A temperatura global ficou 1,5 graus acima dos níveis registrados antes da Revolução Industrial. Entre os fatores que impulsionaram o aquecimento do planeta estão a grande emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, além do fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico. No Brasil, as altas temperaturas também bateram recorde no ano passado. A média de temperatura no país ficou em 24,92 graus.
Foi o maior registro desde a década de 1960, quando o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia começou a ser feito. E a previsão da Agência Climática Europeia de que 2024 será um ano ainda mais quente acende um alerta. As altas temperaturas causam riscos imediatos, então uma desidratação, uma queda de pressão, uma fraqueza, um mal-estar, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de acidente vascular cerebral ou derrame. E quanto mais calor, maior o peso para a economia. E esse ano a gente deve ter uma inflação no preço dos alimentos em função dos desafios que isso traz para a agricultura. E no dia a dia, né, isso muda os hábitos familiares também. A gente tem que usar mais o ar-condicionado, mais o ventilador, e aí a conta de energia sobe, né? As chuvas de verão, como você tem acompanhado aqui no JR, têm provocado vários transtornos pelo Brasil. Vamos falar então com a Lidiane Sayuri para saber quais são os alertas para os próximos dias. Oi, Lid, boa noite. A coisa está ficando complicada, hein? Sim, Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Todas as regiões do país podem registrar condições extremas até o fim da semana. Neste momento, as imagens de satélite mostram muitas nuvens carregadas sobre o centro-norte do país e sobre o Uruguai. Sul e Sudeste estão em alerta. Em Porto Alegre e em Florianópolis, a chuva vem pesada a qualquer hora e pode causar alagamentos. Em São Paulo e Belo Horizonte, tempo instável, com cara de verão, sol e calor pela manhã e pancadas à tarde com risco de queda de árvores, granizo e alagamentos. Amanhã, uma frente fria avança pelo oceano e ajuda a formar mais nuvens de tempestade. No centro-oeste e no norte, as rajadas podem chegar a 100 km por hora. No nordeste, calor intenso e chuva forte no litoral. Atenção, Aracaju e Maceió. Esquenta e a previsão indica chuva o dia todo, com chance de transtornos. Em Curitiba, possibilidade de temporais com 34 graus. Em Campo Grande, 35. Em Salvador e em Natal, não chove, faz até 32. Em Rio Branco, máxima de 30. No Rio de Janeiro, a temperatura chega aos 37 graus, com sensação térmica acima de 50 e pancadas de chuva à tarde. Em Cuiabá, Brasília e em Palmas, chuva forte a qualquer hora. Hora do Tempo Delivery, começando com o Vinícius de Contagem, Minas Gerais. Vamos lá, Celso. Vinícius, boa noite para você. O tempo segue instável. A temperatura passa dos 29 graus e pode chover a qualquer hora. Até sexta é alto risco de alagamentos. Agora, Lídia, a gente atende o Jonathan de Laranjeiras, no Paraná. Vamos lá. Jonathan, seguinte, máxima de 34 na quarta e 35 na quinta. Aí na sexta, a chuva aperta e a temperatura cai para 32. Faça como eles, mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, está aberta a temporada de oportunidades para estágios. Plataformas oferecem quase 80 mil novas vagas. Governo do Rio proíbe cobrança extra por uso de ar-condicionado em carros de aplicativo. No Equador, criminosos armados invadem programa de TV e fazem funcionários reféns. O começo do ano é a melhor época para estudantes conseguirem a tão sonhada vaga de estágio. São quase 80 mil novas oportunidades abertas nas principais plataformas do país. A maioria está em São Paulo. O Gustavo acabou de ser contratado como estagiário nesta empresa que desenvolve programas de computador e aplicativos de celular. Ele já pensa lá na frente. Eu pretendo continuar me desenvolvendo, então estagiário, júnior e continuar na carreira. Quem sabe até sênior. Desenvolvendo sistemas. Eu acho muito bom trabalhar com automação, resolver problemas. A motivação para crescer está na mesma sala. Caio, líder do setor do Gustavo, também começou como estagiário, assim como quase todos os funcionários da empresa.
São profissionais que eles vêm, fazem um ano de estágio, mais de 90% são efetivados e depois eles vão crescendo, né, nos cargos dentro da empresa. Após o final do ano, quando coincidem o fim dos contratos dos estagiários e a conclusão de curso dos estudantes, muitas empresas abrem novas vagas e movimentam o mercado. A previsão é de que sejam abertas 70 mil oportunidades até março, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola. A maioria das vagas está no estado de São Paulo. Já a região Nordeste concentra quase 30%. O crescimento das oportunidades foi de 25%, em comparação com o começo do ano passado. Pedagogia, direito, administração de empresas e tecnologia são as áreas que mais contratam. Para concorrer, basta entrar no site ou aplicativo do CIEE. Mas é importante manter o cadastro atualizado. Ele tem a possibilidade de fazer um vídeo de apresentação pessoal, uma redação, um teste de perfil, de personalidade. Quanto mais qualificado o cadastro dele tá, mais atraente o cadastro dele fica para as empresas que abrem essas oportunidades. Outra plataforma, o Núcleo Brasileiro de Estágios, tem 9 mil vagas em aberto. O André é aluno de biologia e está de olho nas novas vagas. Na área de biologia molecular, microbiologia, também na área de conservação, já cheguei a procurar alguns parques e alguns órgãos ambientais também. E ele deseja conseguir logo. No mais tardar até maio, março, para já conseguir finalizar esse ano estagiando. O governo do Rio de Janeiro proibiu que motoristas de aplicativo cobrem taxas adicionais para ligar o ar-condicionado durante as corridas. A partir de agora, todos os veículos devem rodar com o dispositivo ligado, sem custo adicional para o passageiro. No verão, não tem outro jeito. A maioria dos carros circula com os vidros fechados e só o ar-condicionado ligado para aliviar uma sensação térmica que chega aos 50 graus. Quem usa transporte por aplicativo quer o mesmo conforto. O ar-condicionado faz muita diferença. O ambiente climatizado tem um custo maior para o dono do carro por causa do aumento no consumo de combustível. Por isso, alguns motoristas cobram uma taxa adicional pelo uso do ar-condicionado. A prática foi considerada abusiva pelo governo do estado. A partir de agora, os veículos de transporte por aplicativo devem circular com o ar-condicionado ligado, sem cobrança extra ao passageiro. A medida da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor é válida até que as plataformas se adequem na divulgação prévia de informações sobre o uso ou não do equipamento em todas as categorias disponíveis. Toda vez que o motorista insistir em cobrar, o consumidor ele tem que denunciar para a Secretaria de Defesa do Consumidor para a gente, primeiro, notificar a plataforma. E aí, havendo a reincidência, aí sim a gente vai agir, podendo multar ou até mesmo suspender a plataforma. Os motoristas dos aplicativos de transportes reclamam do aumento nas despesas. Trabalho, entendeu, com ar-condicionado, tá? Mas é uma opção minha. Mas vários colegas não têm esse conforto, não têm um GNV, entendeu? Ou o carro é alugado, entendeu? Então a despesa é maior. Então acho que isso deveria ser espontâneo de comum acordo para com o motorista. As plataformas informam que o prestador de serviço é o motorista. Por isso, as empresas não podem obrigá-lo a ligar o ar-condicionado. Enquanto isso, o passageiro vê com bons olhos a determinação do governo. Os passageiros merecem um conforto, porque a gente já paga dentro da taxa que é cobrada ali. Uma mulher foi presa em Goiânia por gastar o dinheiro das idosas que estavam sob os cuidados dela. A suspeita é que a cuidadora tenha desviado cerca de R$ 1 milhão das vítimas. Samara Alves de Andrade, de 25 anos, foi presa em flagrante no momento em que sacava dinheiro da conta de uma das idosas. A gente até falava assim, nossa, que bom que a gente achou uma pessoa dessa, num mundo tão difícil hoje, a gente achou uma pessoa com bom coração. A primeira vítima era uma idosa de 91 anos, servidora federal aposentada que não tinha herdeiros. A suspeita cuidou dela durante 2 anos. Depois que a idosa morreu, Samara passou a trabalhar na casa de 2 parentes da mulher. As duas também com mais de 90 anos de idade. O crime só foi descoberto quando a família deu entrada no inventário,
da idosa que tinha falecido. Extratos bancários mostram que Samara teria feito saques e gastado dinheiro em restaurantes e lojas de luxo até zerar a conta. Por ter uma procuração, ela ainda teria vendido um apartamento em Brasília, avaliado em R$1 milhão, e ficado com parte do dinheiro. Em um só dia, por exemplo, teve um dia só que ela fez 20 transações em cartão de débito e Pix. E a minha tia internada, em coma, nesse dia. Exploração financeira é um tipo de violência contra idosos. De acordo com dados do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, o número de denúncias recebidas no ano passado de possíveis casos de violência nessa faixa etária aumentou mais de 50% na comparação com 2022. Samara deve ser indiciada por exploração financeira, estelionato e associação criminosa, crimes que juntos podem dar até 14 anos de prisão. A defesa dela não foi localizada. Ela fez esses depósitos, ela pulverizou parte desses valores em contas correntes de pessoas que ela conhecia, pessoas essas que serão intimadas aqui. O Hezbollah usou drones para atacar uma base militar em Israel. Em resposta, foram realizadas novas ofensivas contra as lideranças do grupo terrorista no sul do Líbano. As sirenes soaram logo de manhã em comunidades do norte de Israel. Era o aviso de mais um ataque aéreo. A região vem sendo alvo constante do Hezbollah, grupo do Líbano que apoia os terroristas do Hamas desde o começo da guerra. Mais tarde veio a confirmação que outros 3 líderes do Hezbollah foram mortos no ataque israelense. Entre eles estava o chefe da seção de drones, Hassan Abed Ismail. Ele comandou dezenas de ataques contra Israel, inclusive o de hoje, a uma base das forças de defesa perto da fronteira com o Líbano. O aumento da tensão no norte de Israel e o temor de que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio trouxe novamente à região o secretário de Estado americano. Depois de percorrer países árabes, Antony Blinken desembarcou ontem à noite em Tel Aviv. Hoje, ele se reuniu no gabinete de guerra com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O encontro entre Blinken e Netanyahu acontece no momento em que Israel começa a reduzir as operações na faixa de Gaza. Mas isso não quer dizer que a guerra esteja perto do fim. Os combates no sul do território palestino ainda são intensos. Fontes ligadas ao governo de Israel afirmam que o secretário americano se mantém comprometido com a urgência na libertação dos reféns e atento aos planos para a faixa de Gaza no pós-guerra. Os líderes também teriam conversado sobre a volta dos palestinos a Gaza estar condicionada à libertação dos reféns sequestrados pelos terroristas do Hamas. Uma imagem que correu o mundo. Uma emissora de TV do Equador foi invadida por homens armados que fizeram os funcionários reféns. A polícia investiga o caso como ato de terrorismo. 13 pessoas foram presas. O país enfrenta uma crise na segurança pública. O presidente Daniel Noboa declarou estado de conflito armado, que autoriza a intervenção do Exército e da Polícia Nacional no combate a facções criminosas. O vídeo mostra funcionários no chão do estúdio durante uma transmissão ao vivo, depois que homens armados e com o rosto encoberto invadiram o local. Segundo testemunhas, tiros foram disparados na emissora. Ninguém ficou ferido. A polícia informou que retomou o controle da emissora e prendeu os invasores. Também hoje, um carro da polícia foi alvo de uma explosão. Outros veículos foram incendiados. O Equador entrou ontem em estado de exceção depois que o chefe de uma das maiores facções criminosas do país fugiu da cadeia. Com a medida, as Forças Armadas ajudam no controle das penitenciárias e nas buscas por José Adolfo Macias Villamar, conhecido como Fito. Segundo o Ministério Público, há suspeita de que funcionários do presídio facilitaram a fuga. Em meio à crise na segurança, ao menos 7 policiais foram sequestrados. O presidente do Equador decretou que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas. Hoje, a Guarda Nacional reforçou a segurança nos arredores do Palácio Presidencial. Nos Estados Unidos, o homem que atacou uma juíza voltou ao júri. Desta vez, ele foi imobilizado para evitar nova agressão.
Delon Wreden entrou no Tribunal do Estado de Nevada nesta segunda-feira, algemado e ainda com máscara e luvas. Semana passada, ele atacou a juíza depois que foi condenado a 4 anos de prisão e teve um pedido de fiança negado. Na nova audiência, a sentença foi mantida, mas o ataque à juíza rendeu outras 15 acusações, inclusive por tentativa de homicídio. Outro juiz será responsável pelo novo processo. O Google enfrenta um processo bilionário envolvendo a inteligência artificial. Representantes da empresa compareceram hoje a um júri federal em Boston para dar explicações. Uma companhia americana pede o equivalente a 8 bilhões e 200 milhões de reais pela violação de patentes. A empresa acusa o Google de copiar uma tecnologia de processadores usados para alimentar os dados da inteligência artificial. O fundador da companhia teria se reunido com funcionários do Google, mas alega que não deu autorização para que a tecnologia fosse copiada. O advogado do Google negou o encontro com Joseph Bates e chamou o empresário de inventor frustrado. Você vai ver a seguir: pais de alunos brasileiros cruzam a fronteira do Paraguai em busca de material escolar mais barato. 15 milhões de microempreendedores individuais pedem justiça tributária. Eles se queixam que os impostos aumentam, mas o teto de faturamento anual permanece o mesmo. Escolta da Polícia Rodoviária Federal ajuda paciente a receber um transplante de rim no Rio Grande do Sul. O Tribunal Federal em Washington, nos Estados Unidos, ouviu hoje os advogados de Donald Trump durante uma audiência. O ex-presidente americano alega que tem imunidade criminal e que não pode ser acusado de tentar anular o resultado das eleições de 2020. Trump não pôde falar durante a audiência, que durou pouco mais de 1 hora. A defesa do republicano alega que ex-presidentes contam com uma imunidade criminal absoluta e que não podem responder por ações durante o mandato. Desta forma, Trump não deveria ser processado por suposta tentativa de anular as eleições vencidas pelo democrata Joe Biden. Os advogados do ex-presidente tentam convencer 3 juízes do Tribunal Federal de Apelações de que o caso seja encerrado antes de ir a julgamento em março. As disputas para escolher o candidato republicano à presidência começam na semana que vem. Trump alegou que é vítima de perseguição política. Eu não fiz nada de errado, disse o republicano na saída do tribunal. Em vídeo publicado nas redes sociais antes da audiência, Trump disse que pode processar Biden se for reeleito em novembro. Se eu não tiver imunidade, ele também não terá, prometeu o ex-presidente. A promotoria especial do caso afirmou que a imunidade presidencial poderia abrir precedentes assustadores. A decisão ainda não tem data para ser anunciada. O diretor executivo da Boeing reconheceu hoje que houve erro na instalação da porta do avião que se soltou em pleno voo na última sexta-feira. A porta caiu no quintal da casa de um professor na cidade de Portland, no Oregon, depois de se soltar a uma altura de 5.000 metros. Ninguém se feriu. A companhia americana United Airlines já afirmou ter encontrado parafusos soltos na porta de aviões do mesmo modelo Boeing 737 MAX 9. Aqui no Brasil, microempreendedores individuais começam o ano com um aumento no valor da contribuição. O motivo? O aumento do salário mínimo. A Edneuda é diarista há 26 anos. Como microempreendedora individual, ela cobra em média R$ 250 para cuidar de uma casa. Mas o ano começou com uma má notícia. O valor dos impostos que ela vai pagar aumentou. Dá um pouco de impacto, sim. A reclamação da Edneuda é a mesma de outros 15 milhões de microempreendedores individuais espalhados pelo país. Atrelado ao aumento do salário mínimo, o valor mensal de impostos que todos os MEI têm que pagar também sobe. E aí fica a seguinte questão: o que fazer para compensar esse aumento? Aumentar também o preço dos serviços prestados ou não? Não pretendo.
Vai continuar o mesmo valor que eu cobrei desde o ano passado. Em junho, julho, já dá para aumentar um pouco. O cálculo leva em conta 5% do salário mínimo em vigor, mais R$ 5,00 de ISS, Imposto sobre Serviços, e R$ 1,00 de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. No setor de serviços, em que a Edneuda está inserida, a contribuição obrigatória passou de R$ 71,10, em média, para R$ 76,05. O presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria diz que desde 2016 a carga tributária dos MEI aumentou 61,47%. Só que o limite de faturamento, R$ 81 mil ao ano, ou R$ 6.750 ao mês, permanece o mesmo. Você está chatando cada vez mais, aumentando os impostos, diminuindo o teto de enquadramento, que se você ultrapassar mais uma vez, aumento de carga tributária, de uma forma que não beneficia o meio. Para ele, este desequilíbrio tem levado empreendedores para a informalidade. Hoje já são mais de 20 milhões. Nossa proposta, escalonamento dentro desse aumento desse teto percentual, para que a base possa pagar menos do que quem ganha, por exemplo, R$ 6.750 de faturamento versus quem ganha salário mínimo. Aí sim, você teria uma justiça tributária, você teria mais geração de emprego e renda e redistribuição de renda via trabalho. Edneuda não se desanima com esta situação. Ao contrário, quer progredir. Eu pretendo abrir uma empresa de limpeza, porque é um ramo que está bem no mercado. Pais de alunos brasileiros viajam ao Paraguai para economizar na compra de material escolar. A Patrícia estava de passagem por Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, e não perdeu tempo. Com a volta das aulas agora, tem uma lista enorme para a gente adquirir. Já a dona Lídia trouxe da Tríplice Fronteira mochilas para os netos. Era o que a senhora está procurando? Sim. Vai levar? Vou. Só vou escolher o personagem. Canetas, lápis de cor e estojos estão entre os mais procurados. A Adriana levou a filha. Fica mais difícil. Ela quer sempre outras coisas. Quem cruza a fronteira garante que não se arrepende. Tô achando bem bom o preço. Tá bem melhor do que lá e, na verdade, eu tô achando falta de algumas coisas já, né, que eu vi na internet. Mas tá bem bom o preço. A procura é tanta que essa loja do Paraguai reservou um espaço só para a venda de materiais escolares. Em uma semana o estoque quase zerou. Cadernos, por exemplo, não tem mais. Nossos produtos estão com altíssima procura, né? Tem muitos produtos, como você pode ver, que já está em falta, né? E a gente está tentando repor o mais rápido possível para satisfazer a procura dos clientes. Segundo estimativas da Associação do Setor de Artigos Escolares, os itens da lista ficaram mais caros nesse ano, uma alta entre 7% e 9%. Para tentar economizar, os pais precisam ficar atentos na hora das compras. Não traga seus filhos, a dica mais importante. Entendo que trazê-los faça uma gentileza para você, combine com os seus filhos. Então fale assim, olha, o pai tem um orçamento de tanto, então se você quiser a mochila mais cara, vamos comprar o tênis mais barato. Quiser lá o estojo mais caro, então o lápis de cor tem que ser do mais simplesinho. A Sheila não seguiu as dicas e levou a família toda, mas ela tem uma estratégia. Tem que correr atrás, né? Procurar o menor preço, né? Porque elas são em 3, né? Então tem que procurar o menor preço. Escolho bem colorido, que eu gosto muito de pintar. Começaram a ser enterrados hoje os corpos das vítimas do acidente entre um micro-ônibus e um caminhão na Bahia. A principal suspeita é de que o caminhoneiro tenha invadido a pista contrária. Flávia é uma das sobreviventes. Ela fraturou o ombro e teve cortes na perna e no rosto. Em uma maca, foi se despedir do noivo, da mãe e da filha. Eu lembro que o motorista corria muito, depois veio um clarão, aí um tombo e escureceu tudo. Outras 7 vítimas sobreviveram ao acidente entre um micro-ônibus e um caminhão que transportava mangas na cidade de São José do Jacuípe, na Bahia. Maísa é uma delas. Perdeu os pais e a irmã. Cerca de 30 pessoas estavam no veículo, que saiu de Jacobina, no norte da Bahia, com destino à praia de Guarajuba, a 42 quilômetros da capital baiana. 3 dos sobreviventes, incluindo uma criança, continuam internados em estado grave em hospitais de Salvador e Feira de Santana. Os outros estão fora de perigo. A Polícia Rodoviária Federal espera que o depoimento deles
ajude nas investigações sobre as causas do acidente. O número de mortos foi corrigido. 24 pessoas não resistiram aos ferimentos. Parte dos enterros aconteceu hoje em Jacobina e nas cidades vizinhas. Alexandre perdeu a filha de 14 anos. O último abraço e o último beijo que eu dei na porta da casa da minha filha, às 9h pouca da noite. É uma dor que eu não desejo para ninguém. É uma dor que eu não sei explicar. Um temporal na região serrana do Espírito Santo inundou ruas no final da tarde de hoje. Os medicamentos desta farmácia ficaram boiando. A Defesa Civil da cidade de Domingos Martins disse que um córrego transbordou após a chuva. Várias ruas do distrito de Ponto Alto também ficaram alagadas e carros ficaram ilhados. O temporal durou cerca de 20 minutos. No Rio Grande do Sul, uma jovem de 18 anos comemora a chance de uma nova vida depois de um transplante de rim na virada do ano. Como ela estava muito longe do hospital, a Polícia Rodoviária Federal teve que fazer a escolta da paciente até o centro cirúrgico. A Nathalie viajava com a família no fim do ano passado, quando recebeu a ligação mais esperada: o chamado para um transplante de rim após 10 meses na fila. Eu peguei e disse aceito, né? Aí, só que era muito longe, ela perguntou em quanto tempo eu chegava. Só que a viagem demorava de 6 a 7 horas. A corrida contra o tempo começou. Nathalie, que estava em Acorá, no norte gaúcho, conseguiu transporte com a prefeitura até a cidade de Panambi, a cerca de 100 quilômetros. Foi neste trecho que a Polícia Rodoviária Federal iniciou a escolta da jovem até Porto Alegre. O trajeto total de quase 500 quilômetros foi concluído em pouco mais de 4 horas. A gente faz a escolta pelo acostamento ou pela lateral da pista e chegar da forma mais rápida possível, com segurança tanto para a equipe, quanto para o paciente, quanto para os outros usuários do trânsito no hospital. A agilidade deste caso foi fundamental para que a Nathalie chegasse aqui no centro cirúrgico em tempo hábil. No caso do rim, o transplante precisa ser feito em no máximo 30 horas ou o órgão pode ser perdido. A gente avalia os dados do doador, insere no sistema e esse sistema vai gerar uma lista por tempo em lista, compatibilidade do órgão, tipo sanguíneo e gravidade do caso. Quase 7.000 transplantes de órgãos foram realizados no país entre janeiro e setembro do ano passado. Os de rins representaram mais de 66% desse total. A Nathalie se recupera da cirurgia em casa, graças à generosidade de uma família que aceitou doar o órgão. A jovem pôde dar adeus à hemodiálise que realizava desde 2022. Foi um feliz ano novo, meu Deus. Acordar de rim novo é maravilhoso, vida nova. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel e logo depois de Quando Chama o Coração tem Pecado Mortal. É edição especial e é imperdível. Ótima noite para você. Boa noite.